Você está me filmando de novo. Meu nome é Diogo, tenho 45 anos e há 8 anos dirijo a Tejo Cargas em Logística em Lisboa. Construí a empresa do nada, depois que meu pai morreu e me deixou sua velha carrinha de entregas. Essa única carrinha se transformou em 5, depois em 15 e então em uma frota inteira que abastece toda a grande Lisboa. Mônica vinha se comportando de forma estranha há meses. Coisas pequenas. O celular dela estava sempre com a tela virada para baixo durante o jantar. As conversas silenciavam quando eu entrava no cômodo. A maneira como ela se posicionava durante nossas discussões, como se estivesse atuando para uma plateia invisível. Não estou gravando nada, dizia ela, mas sua mão se movia em direção à bolsa. Sempre essa bolsa, que ultimamente nunca estava a mais de 1 metro de distância dela. Estávamos casados há 7 anos. Nos conhecemos quando ela trabalhava em um escritório de advocacia no centro da cidade. Inteligente e ambiciosa. Ela dizia que um dia queria ser mais do que apenas uma assistente jurídica. Eu apoiei esse sonho, paguei seus estudos em tempo parcial, ajudei-a a estudar para o exame da Ordem dos Advogados, 2 vezes. Agora, ela passava os dias pesquisando em portais imobiliários e conversando com advogados. Dizia que estava explorando opções para sua carreira, mas corretores de imóveis normalmente não perguntam sobre avaliações de empresas e estratégias de proteção de patrimônio. Por que não vamos jantar fora hoje à noite? Sugeri. Naquele restaurante italiano que você amava antigamente. Antigamente, ela repetiu, como se estivesse testando o som da palavra. Tudo é antigamente com você, não é, Diogo? Antigamente éramos felizes. Antigamente tínhamos planos. Antigamente você se importava com o que eu queria, com o que eu queria. A conversa parecia ensaiada, como se ela tivesse praticado exatamente essa troca de palavras em frente ao espelho. Fui para o meu escritório e abri o painel do sistema de segurança no meu computador. 6 meses antes, após um assalto no armazém, eu havia atualizado todo o nosso sistema de segurança. Casa, empresa, tudo conectado a um único sistema. Sensores de movimento, câmeras, gravações de áudio nas áreas comuns. A seguradora nos deu um bom desconto por isso. O sistema mostrava que tudo estava funcionando normalmente. Todas as câmeras ativas, todos os fluxos de áudio claros. Eu mesmo o instalei, passando 3 fins de semana puxando cabos pelo sótão. Mônica havia reclamado do custo, dizendo que era um exagero para o nosso bairro tranquilo. Mas agora, enquanto observava as transmissões ao vivo, algo me chamou a sua atenção. A câmera da sala de estar mostrava Mônica Tacos andando de um lado para o outro, e a cada poucos minutos ela olhava diretamente para onde supunha que a câmera estivesse. O problema era que ela estava olhando para o lugar errado. A câmera real estava escondida atrás de uma planta ornamental, posicionada para cobrir toda a sala sem ser notada. Ela definitivamente estava gravando algo, e obviamente me achava estúpido demais para descobrir. Eu sempre fui o pilar de tudo. Após o infarte do meu pai, minha mãe precisava de alguém para cuidar dos negócios dele, enquanto ela estava de luto. A empresa de transportes mal se sustentava, mas era tudo o que tínhamos. Trabalhei 16 horas por dia durante 2 anos. Aprendi as rotas, construí relacionamentos, lutei para manter contratos que empresas maiores queriam nos tirar. Naquela época, Mônica tinha orgulho de mim. Gabava-se para as amigas sobre seu marido empresário. Postava fotos de nossos novos caminhões nas redes sociais, com legendas sobre realizar sonhos juntos. Falávamos em ter filhos, talvez comprar um terreno nos arredores da cidade para criá-los. Certo? Essas conversas pararam quando o negócio realmente decolou. O sucesso mudou algo entre nós. Não o dinheiro em si, mas o que ele lhe representava. Mônica começou a mencionar outros casais, que faziam as coisas de maneira diferente. Esposas que se envolviam mais nas decisões de negócios. Esposas cujos nomes estavam em tudo. Por que meu nome não está nas contas da empresa? Ela perguntou uma noite, né, há cerca de 3 meses. Por que você não está no registro comercial? Expliquei. O pai deixou tudo para mim. Os advogados disseram que era fiscalmente mais limpo assim. Então eu sou apenas sua esposa, não sua sócia. Você é minha sócia em tudo o que importa. Mas essa resposta não era mais suficiente.
Ela começou a perguntar sobre seguros de vida, contas de aposentadoria, o valor da nossa casa, da situação da casa. Dizia que queria entender melhor nossa situação financeira geral. Na época fazia sentido. Casais devem conversar sobre dinheiro. Depois vieram as consultas com advogados, que ela chamava de conversas informativas, e a forma como ela desaparecia por horas aos sábados, alegando ir às compras ou visitar sua irmã. Sua irmã Gabriela ligou uma noite procurando por ela, dizendo que não se falavam há semanas. As discussões tornaram-se mais frequentes, geralmente sobre coisas pequenas que escalavam para algo maior. Eu sugeri que tirássemos férias. Ela me acusou de tentar controlar sua agenda. Eu perguntava sobre o dia dela. Ela dizia que eu a estava interrogando. Cada desentendimento parecia estar sendo documentado de alguma forma. Mas o mais estranho era como ela às vezes se repetia, usando as mesmas frases, as mesmas emoções, como se estivesse fazendo várias tomadas da mesma cena. Eu respondia de forma diferente a cada vez, tentando entender o que ela queria ouvir, mas nada parecia satisfazê-la. Gabriela mencionou em um churrasco de família que Mônica havia perguntado sobre meu relacionamento com meu pai, especificamente sobre como ele tratava minha mãe durante as discussões. Meu pai nunca levantou a voz para ninguém. Mal falava mais alto que um sussurro em toda a sua sul da sua vida, né? Mas Mônica parecia interessada em pintar um quadro diferente. Sua família tem problemas de raiva, ela me disse depois que chegamos em casa naquela noite. Baseado em quê? Eu consigo ver isso em você às vezes. A maneira como você cerra o maxilar quando está frustrado. Eu toquei meu maxilar, não tinha percebido que fazia isso. A verdade me atingiu em uma manhã de terça-feira, em setembro. Eu estava revisando as imagens de segurança do fim de semana anterior, verificando os horários para um processo de seguro de uma carrinha danificada. Procedimento padrão. Apenas documentar quando cada veículo saía do pátio, mas cliquei na pasta errada. Em vez das câmeras do armazém, abri os arquivos da casa. 3 meses de gravações arquivadas, salvas automaticamente e organizadas por data. Eu estava prestes a fechar quando vi o nome de Mônica no diretório de arquivos. Ela havia revisado as imagens, baixado segmentos específicos, criado suas próprias cópias. Meu peito apertou. Rolei pelos registros de acesso e vi o nome de usuário dela logado em horários estranhos. 2 da manhã, enquanto eu dormia. Sexta-feira à tarde, quando eu estava no trabalho. Ela havia passado sistematicamente por semanas de gravações, selecionando conversas e discussões específicas. Abri um dos arquivos que ela havia baixado. Era de uma discussão que tivemos sobre os gastos dela. Na gravação original, era possível ouvir o contexto completo. Eu tinha chegado em casa e descoberto que ela havia comprado uma bolsa de 1.400 € sem me avisar. Perguntei se poderíamos discutir grandes compras com antecedência, especialmente porque estávamos reinvestindo a maior parte dos lucros da empresa em equipamentos. A conversa começou calma. Eu expliquei minhas preocupações com o fluxo de caixa. Ela ficou na defensiva, me acusando de tratá-la como uma criança. As coisas escalaram a partir daí. No final, estávamos ambos frustrados e dissemos coisas que não deveríamos. Mas o arquivo que ela salvou capturava apenas a parte final. Minha voz, alta de frustração, dizendo que ela era irresponsável com nosso dinheiro. Ela chorando e perguntando por que eu era tão cruel. Nada do contexto que levou àquele momento, nada de sua agressão inicial ou de suas acusações. Ela estava editando nossas discussões. Passei a hora seguinte analisando cada arquivo que ela havia acessado. O padrão era consistente. Ela salvava as partes onde eu parecia irritado ou irracional e cortava tudo que mostrava o papel dela na escalada da situação. Discussões que duravam 20 minutos eram comprimidas em clipes de 2 minutos, que me faziam parecer um marido controlador gritando com a esposa sem motivo. O sistema de segurança que eu instalei para proteger minha família estava sendo usado contra mim. Fiquei no meu escritório até quase meia-noite, assistindo a meses do meu casamento em fragmentos, vendo como ela construiu cuidadosamente sua narrativa, como ela provocou deliberadamente certas reações, sempre se posicionando para que as câmeras a capturassem, parecendo vulnerável. Ela estava montando um caso. Para quê? Eu ainda não tinha certeza,
mas era metódico, profissional, como se alguém a tivesse ensinado exatamente quais provas ela precisaria. Eu não a confrontei naquela noite. Não deixei transparecer que sabia. Em vez disso, fui para a cama e fiquei deitado, ouvindo-a respirar e me perguntando há quanto tempo ela estava planejando o que quer que fosse. Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Se ela queria brincar com gravações, eu a deixaria, mas garantiria que eu tivesse o material completo, não apenas os destaques editados que ela achava que serviriam a seus propósitos. 3 semanas depois, Mônica pediu o divórcio. Cheguei em casa e encontrei os papéis na bancada da cozinha, ao lado de um bilhete dizendo que ela ficaria com Gabriela até eu me mudar. O pedido de divórcio tinha 12 páginas, detalhando alegações de abuso emocional, controle financeiro e criação de um ambiente doméstico hostil. Retratava-me como um empresário manipulador que usava seu sucesso para intimidar e isolar sua esposa. Liguei para meu advogado, Henrique Fonseca, que havia cuidado do inventário do meu pai e de vários assuntos comerciais ao longo dos anos. Ele leu o processo enquanto eu esperava em seu escritório, fazendo sons céticos ocasionalmente. Ela está pedindo metade da empresa, disse ele finalmente, mais a casa, os 2 carros e uma pensão mensal, que basicamente equivaleria a todo o seu salário. Ela pode fazer isso? Se ela puder provar essas alegações, talvez. Em Portugal, a partilha de bens no divórcio não depende de culpa, mas o abuso muda tudo. Ele folheou as páginas. Diz aqui. Ela tem provas em vídeo. Meu estômago revirou. Que tipo de provas em vídeo? Não especifica, mas ela alega que você a ameaçou em várias ocasiões, que controlou o acesso dela ao dinheiro e que a isolou da família e dos amigos. Ele olhou para mim. Algo disso é verdade? Nada disso. Ótimo. Então vamos lutar contra isso. Mas, Diogo, preciso deixar algo claro. Mesmo acusações falsas podem ser caras de se defender. E se ela tiver gravações que soam mal fora de contexto, ele não precisou terminar. Eu sabia exatamente quais gravações ela tinha. Na semana seguinte, tentei acessar nossas contas conjuntas para pagar algumas despesas da empresa. As contas estavam bloqueadas. O advogado de Mônica já havia entrado com uma medida cautelar, alegando que eu poderia esconder bens ou retaliar financeiramente. O juiz concedeu até uma audiência completa. Tive que pedir um empréstimo da conta da empresa para pagar meu próprio advogado. A estratégia de Mônica ficou clara no mês seguinte. Ela contratou Úrsula Brandão, uma das advogadas de divórcio mais agressivas de Lisboa. Brandão era especializada em divórcios de alto patrimônio, onde havia alegações de abuso emocional. Seu histórico de sucesso era impressionante e caro. Eles exigiram uma mediação antes do julgamento, confiantes de que tinham todas as cartas na mão. A sessão foi marcada para uma sexta-feira à tarde no escritório de Brandão. Mônica sentou-se à minha frente, usando maquiagem que acentuava as olheiras, como se não tivesse dormido. Ela evitou o contato visual, desempenhando perfeitamente o papel de esposa traumatizada. Brandão espalhou documentos pela mesa de conferência como se estivesse distribuindo cartas. Minha cliente documentou-lhe um padrão de abuso crescente ao longo do último ano, anunciou ela. Temos gravações que mostram claramente o Sr. Almeida usando táticas de intimidação e ameaças verbais para controlar o comportamento de minha cliente. Gostaríamos de revisar essas gravações, disse Fonseca. No devido tempo. Primeiro, vamos discutir um acordo justo que reconheça o trauma que minha cliente suportou. A oferta dela era tudo. A empresa, a casa, o relógio Omega do meu pai que Mônica sempre descreveu como ostentoso demais, até mesmo o nosso cão, Lobo, que nunca demonstrou preferência por ela em relação a mim. Em troca, eu poderia ir embora sem um longo processo judicial que exporia assuntos familiares privados publicamente. Isso não é um acordo, disse Fonseca. Isso é extorsão. Brandão sorriu. Isso é justiça para uma mulher que foi silenciada por muito tempo. A mediação fracassou. O julgamento foi marcado para vários meses depois. Durante esse tempo, Mônica desempenhou seu papel perfeitamente. Começou uma terapia para processar o trauma de Nicole, mas conseguiu uma medida protetiva que me forçou a mudar para um hotel e postou atualizações cuidadosamente elaboradas nas redes sociais sobre encontrar sua voz.
e se libertar de relacionamentos tóxicos. Enquanto isso, eu passava todas as noites no meu quarto de hotel revisando nossas imagens de segurança com um bloco de notas e um cronômetro, documentando cada conversa que ela gravou, anotando o que ela incluiu e o que cortou, construindo minha própria linha do tempo do colapso do nosso casamento. As provas eram esmagadoras, mas eu precisava apresentá-las da maneira certa. Uma chance de mostrar ao juiz o que realmente aconteceu. Uma oportunidade de provar que a vítima nesta história não era quem todos pensavam que ela era. 2 dias antes do julgamento, Fonseca ligou com más notícias. Eles apresentaram provas adicionais. Um vídeo seu ameaçando fazê-la pagar se ela o deixasse. Fechei os olhos. Lembrei-me daquela discussão. Tínhamos brigado sobre o casamento da irmã dela, onde ela disse a todos que eu estava muito ocupado com o trabalho para ir. Eu estava frustrado, disse coisas das quais me arrependi, mas ameaçá-la não estava entre elas. Preciso ver, eu disse. Nos encontramos no escritório de Fonseca naquela noite. Ele abriu o arquivo de vídeo em seu laptop. Lá estava eu, na nossa sala, apontando para Mônica e dizendo: Se você sair por aquela porta, vai pagar por isso. Eu te prometo. Parecia horrível. Soava ainda pior. Meu rosto estava vermelho de raiva, minha voz alta e agressiva. Mônica estava encolhida contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela parecia genuinamente assustada, mas eu me lembrava do que aconteceu em seguida. Depois que eu disse aquelas palavras, eu pedi desculpas imediatamente, expliquei que queria dizer que ela se arrependeria de perder o casamento da irmã, não que eu retaliaria de alguma forma. Nós conversamos, acabamos rindo de como ambos exageramos por causa do estresse do casamento. Onde está o resto? Perguntei. Fonseca pausou o vídeo. Isso é o que eles enviaram, cerca de 90 segundos de filmagem. A discussão durou 20 minutos. Ela cortou tudo o que veio depois. Você pode provar isso. Foi aí que percebi que Mônica havia cometido um erro crucial. Ela estava tão focada em criar clipes incriminatórios que se esqueceu de algo importante. Eu tinha acesso aos arquivos originais, não apenas as cópias que ela baixou e editou, mas as gravações brutas do servidor principal do sistema de segurança. Ela não sabe que eu guardei arquivos de backup, eu disse. Tudo é salvo automaticamente em um servidor externo para fins de seguro. Ela trabalhou com as gravações locais, mas as versões completas ainda estão arquivadas externamente. Fonseca se inclinou para a frente. Versões completas de quê? De cada conversa que ela gravou, cada discussão que ela editou, o contexto completo que ela cortou para me fazer parecer abusivo. Passei o dia seguinte recuperando arquivos do servidor de backup. O que encontrei foi melhor do que eu esperava. Não só eu tinha as gravações completas de cada discussão, mas o sistema também havia gravado Mônica se preparando para esses confrontos. Eu a vi praticando diferentes reações emocionais em frente ao espelho do banheiro, a vi revisando gravações anteriores e fazendo anotações sobre quais frases provocavam as reações mais fortes de mim. Havia até gravações dela ligando para alguém, provavelmente Úrsula Brandão, e discutindo quais clipes seriam mais eficazes no tribunal. Mas a prova mais prejudicial foi uma conversa que eu havia esquecido completamente. 3 meses antes, quando Mônica pensava que eu estava no trabalho, ela recebeu a visita de uma amiga. Elas discutiram em detalhes sua estratégia de divórcio, incluindo seu plano de fazê-lo parecer instável e conseguir tudo o que ele acha que merece. A chave era deixá-lo com raiva na frente da câmera, disse ela à amiga. Faça-o dizer coisas que soem ameaçadoras. Os juízes adoram isso, especialmente quando é um empresário de sucesso contra uma esposa assustada. A amiga perguntou se ela se sentia mal por mentir. Não é mentira se ele realmente é controlador, respondeu Mônica. Eu só estou ajudando a verdade a vir à tona de uma forma que as pessoas entenderão. A conversa durou 45 minutos. Ela detalhou todo o seu plano, desde as primeiras gravações até a apresentação final no tribunal, discutindo até mesmo quanto esperava receber em um acordo e o que faria com o dinheiro depois. Eu tinha tudo em fita: sua conspiração, sua manipulação, sua fraude premeditada. A única questão agora era como apresentar isso sem parecer que eu estava espionando minha esposa. Fonseca também tinha uma resposta para isso.
Ela abriu essa porta quando apresentou gravações editadas. Nós estamos apenas fornecendo o contexto completo que prova que essas gravações foram intencionalmente adulteradas. O julgamento começou em uma manhã de quinta-feira, em outubro. A juíza Elizabeth Azevedo presidia. Ela tinha uma reputação de ser justa, mas com pouca paciência para jogos ou manipulação. Úrsula Brandão apresentou o caso de Mônica primeiro. Ela pintou um quadro de abuso crescente apoiado por clipes de vídeo cuidadosamente selecionados que me faziam parecer um monstro. Cada gravação, sem contexto, era condenatória. Eu gritando por causa de dinheiro. Eu batendo uma porta durante uma discussão. Eu dizendo a Mônica que ela era irracional e egoísta. Mônica subiu ao banco das testemunhas usando um vestido conservador e maquiagem mínima, desempenhando o papel de vítima em recuperação. Ela falou em voz baixa sobre se sentir presa em um casamento com alguém que controlava todos os aspectos de sua vida. Descreveu viver com medo, nunca sabendo quando eu poderia explodir por qualquer coisa pequena. Ele instalou essas câmeras por toda parte, testemunhou ela, dizendo que era para segurança, mas parecia vigilância, como se ele estivesse observando cada movimento meu. Úrsula Brandão exibiu o vídeo da ameaça mais uma vez. Pode dizer ao tribunal como se sentiu quando seu marido disse essas palavras para você? Aterrorizada, sussurrou Mônica. Eu sabia que ele estava falando sério, que ele encontraria uma maneira de me machucar se eu tentasse ir embora. A atuação foi impecável. Até eu quase acreditei, assistindo da mesa do réu. Ela havia ensaiado esse depoimento por meses, aperfeiçoando cada gesto e entonação. Mas então chegou a nossa vez. Fonseca começou devagar, fazendo perguntas básicas sobre o sistema de segurança, quando foi instalado e por quê. Ele estabeleceu que eu paguei por ele, o instalei e mantive acesso administrativo total a todas as gravações. Senhor Almeida, disse ele, o senhor revisou as provas em vídeo apresentadas pela autora? Sim, revisei. E o senhor reconhece essas gravações? Sim, são versões editadas de conversas mais longas que ocorreram em nossa casa. Úrsula Brandão objetou, alegando que Fonseca estava tentando desacreditar as provas de sua cliente sem qualquer fundamento. A juíza, a juíza Azevedo permitiu que Fonseca continuasse. Meritíssima, disse Fonseca. Gostaríamos de apresentar as versões completas e não editadas das mesmas gravações, todas arquivadas automaticamente, pelo servidor de backup do sistema de segurança. Foi aí que a compostura de Mônica ruiu pela primeira vez. Ela olhou para Úrsula Brandão, com pânico nos olhos. Elas estavam preparadas para eu negar as acusações. Talvez alegar que as gravações estavam fora de contexto. Não estavam preparadas para eu ter as conversas completas. Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Fonseca exibiu a primeira gravação completa, a da troca ameaçadora sobre o casamento da irmã dela, mas desta vez incluindo meu pedido de desculpas imediato e nossa reconciliação depois. O contexto completo deixava claro que eu estava falando sobre ela perder um evento familiar, não ameaçando retaliação. Como podem ver, explicou Fonseca, as palavras do réu foram tiradas de uma conversa mais longa na qual ele esclareceu seu significado e pediu desculpas por seu tom. A versão da autora remove intencionalmente esse contexto. Passamos metodicamente por cada gravação, cada clipe editado seguido pela conversa completa, cada alegação de abuso seguida por evidências de manipulação e provocação. Mas a verdadeira bomba veio quando Fonseca exibiu a conversa que Mônica teve com sua amiga. A própria voz dela, discutindo sua estratégia de fazê-lo parecer instável e conseguir tudo o que ele acha que merece. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A juíza Azevedo pediu para revisar a gravação ela mesma, ouvindo a conversa inteira de 45 minutos em que Mônica detalhava seu plano para me incriminar por um abuso que eu nunca cometi. Úrsula Brandão tentou objetar, alegando que a gravação era inadmissível porque foi feita sem o conhecimento de sua cliente. Mas Fonseca também estava preparado para isso. Meritíssima, a autora passou todo este processo apresentando gravações feitas sem o conhecimento do meu cliente. Ela não pode alegar que provas obtidas por gravação secreta são válidas,
quando apoiam o seu caso, mas inválidas quando refutam sua história. A juíza Azevedo concordou. A gravação foi mantida. Meritíssima, eu disse. Levantando-me depois que Fonseca terminou sua apresentação, gostaria de acrescentar algo. A juíza Avabil Azevedo assentiu. O tribunal ainda estava processando o que tinham ouvido. Mônica estava sentada, congelada na mesa da autora. Sua persona de vítima cuidadosamente construída se desfazendo à medida que a extensão de sua fraude se tornava clara. Minha esposa entrou neste tribunal como na com vídeos editados, lágrimas falsas e uma história projetada para destruir minha reputação e roubar tudo pelo que trabalhei. Ela achou que eu era estúpido demais para entender o que ela estava fazendo. Puxei uma pasta contendo capturas de tela impressas dos registros do sistema de segurança. Estes documentos mostram todas as vezes que ela acessou nossas gravações de segurança nos últimos 6 meses. Cada arquivo que ela baixou, cada conversa que ela editou. Esta não foi uma mulher desesperada documentando abuso. Foi fraude premeditada. Mônica finalmente olhou para mim, e pela primeira vez em meses eu vi a verdadeira ela. Não a atuação de vítima, não a performance de esposa assustada. Apenas raiva pura por seu plano ter falhado. Ela esqueceu um detalhe crucial enquanto arquitetava todo este plano. Continuei. Fui eu quem instalou aquelas câmeras. Fui eu quem configurou os sistemas de backup. Fui eu quem manteve o acesso administrativo total a cada arquivo que ela pensou que estava roubando. A juíza Azevedo revisou os registros de acesso, comparando-os com as datas das discussões em questão. O padrão era inegável. Mônica havia sistematicamente coletado provas, editado-as para remover o contexto e construído uma falsa narrativa de abuso. Além disso, eu disse, a gravação de sua conversa sobre essa estratégia com minha amiga prova que isso foi fraude premeditada. Ela não documentou o abuso, ela o fabricou. Úrsula Brandão tentou uma última objeção, mas a juíza Azevedo já tinha ouvido o suficiente. Doutora, sua cliente apresentou intencionalmente provas falsas a este tribunal. Isso é perjúrio e desrespeito ao tribunal. Eu indefiro este processo imediatamente. O martelo da juíza bateu com um som seco que ecoou pelo tribunal silencioso. As consequências foram rápidas e brutais. A juíza Azevedo encaminhou o caso de Mônica ao Ministério Público para investigação criminal. Perjúrio e manipulação de provas eram crimes graves. A comunidade jurídica era pequena o suficiente para que a notícia sobre a advogada que tentou construir um caso com base em provas fabricadas se espalhasse rapidamente. A reputação de Úrsula Brandão sofreu um grande golpe. 2 outros clientes de alto perfil deixaram seu escritório em um mês. Mônica não enfrentou apenas o colapso do seu caso de divórcio, mas também os crescentes custos advocatícios de ambos os lados. A juíza Azevedo ordenou que ela pagasse minhas despesas legais como punição pela apresentação fraudulenta. As contas congeladas foram devolvidas a mim em uma semana. Voltei para nossa casa enquanto Mônica ficou com a irmã, evitando a atenção da mídia que se seguiu à história. Um repórter local estava no tribunal e escreveu um artigo detalhado sobre o caso, que foi repercutido por várias publicações jurídicas. A irmã de Mônica, Gabriela, ligou para se desculpar. Ela suspeitava que algo estava errado quando Mônica fazia constantemente perguntas capciosas sobre meu comportamento, mas presumiu que fosse estresse normal do casamento. A fraude elaborada chocou a todos que nos conheciam. Lobo ficou feliz em me ver de volta em casa. Ele nunca teve dúvidas sobre onde estava sua lealdade. Vendi a casa 3 meses depois e comprei um lugar menor nos arredores de Lisboa, mais perto do armazém. Mantive o sistema de segurança, no entanto. Velhos hábitos são difíceis de morrer, e o julgamento me ensinou o valor da documentação completa, não de uma preparação paranoica. Mônica acabou se declarando culpada para reduzir as acusações e evitar a prisão. Ela recebeu liberdade condicional, serviço comunitário e um registro criminal permanente que a perseguiria pelo resto de sua vida. Seu sonho de estudar direito morreu com sua condenação por um crime grave. Seu plano de levar tudo o que eu construí terminou com ela perdendo tudo o que esperava ganhar. A parte mais difícil não foi a traição.
ou os custos legais, ou mesmo os meses de estresse. Foi perceber por quanto tempo ela planejou isso, quão cuidadosamente ela estudou minhas reações e vulnerabilidades. Mas às vezes, as pessoas que pensam que te conhecem melhor são aquelas que subestimam do que você é capaz quando é pressionado demais. Esta história mostra a importância de nunca desistir, mesmo quando as chances parecem estar contra você. Se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, ou está em um divórcio ou disputa legal difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que se precisa é ver que outros conseguiram para encontrar a força para continuar lutando. Torne-se membro do nosso canal agora e garanta vantagens exclusivas. Um selo especial ao lado do seu nome nos comentários, acesso a vídeos exclusivos para membros e muito mais. Como membro, você será o primeiro a ver nossas histórias mais recentes. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que você teria feito no lugar do Diogo. Você teria agido antes ou reagido de forma diferente? Inscreva-se no canal qualquer- para mais histórias reais incríveis sobre pessoas que lutaram contra todas as adversidades e venceram. E não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhuma nova história. Compartilhe seus pensamentos conosco. Histórias como esta mostram que a verdade sempre vence no final, mesmo que o caminho até ela seja difícil.